Hoje o programa destaca o Data Driven Business, ou seja, como a utilização do Big Data pode melhorar a gestão do seu negócio. O Data Driven Business é o seguinte, hoje, o que quer dizer essas 3 letrinhas aí? Que hoje os negócios estão sendo drivados, estão sendo dirigidos por dados. Então a empresa, ela sempre teve, todas as empresas sempre tiveram muitos dados dentro dela, mas muito pouco utilizados. Agora a empresa está vendo que ela literalmente está sentada em cima de uma mina de dinheiro, uma mina de ouro, que são os dados primários que ela coleta. Porém, não adianta só eu querer consumir os meus dados, eu tenho que agregar dados externos, né? Se eu tenho 1000 clientes, eu tenho que saber onde é que estão meus outros 1000 clientes, onde é que eu vou buscar isso. Então essa agregação de dados é o Data Driven Brasil, tá? Que na verdade a gente tem alguns exemplos de sucesso, né? É o Uber. O Uber não tem veículo e é quem mais transporta passageiro no mundo. É o Airbnb, que não tem nenhum imóvel, mas é o que mais provê aluguel. Então, esse modelo que a gente está defendendo muito. As nossas empresas são movidas a dados, esse dado tem que ser analisado e entendido para gerar conhecimento. E esse dado tem que sofrer agregação. O Big Data reúne, analisa e processa informações valiosas. Quando essas informações sofrem análise e entendimento, gera o conhecimento. E o mundo é movido através de conhecimento. Então, qual é a ideia? Uma plataforma que ajude o decisor a ter o conhecimento necessário. Só que conhecimento sem agilidade é como eu brinquei, virou fofoca. Não adianta eu saber uma coisa se eu não posso mais usar aquilo, então eu tenho que ser ágil. Então a ideia do Big Data é essa. Com um simples clique, em 3 segundos, você tem acesso a 20 milhões de empresas. Só que 20 milhões de empresas, se o teu mercado é supermercados, você tem que botar supermercado e saber que existe 64 mil no Brasil. Então isso é muito ágil. E ao mesmo tempo é aquilo. E o que adianta eu saber que tem 64 mil supermercados no Brasil? Não, eu quero vender para eles. Então, que tipo de produto eu vendo? Se eu sou uma seguradora, eu quero saber quantos funcionários que ele tem. Se eu sou uma Ambev, eu quero saber quantos pontos de venda que ele tem, qual é o potencial de venda dos meus produtos, cerveja, assim por diante. Então, eu acho que esse tripé de você ter essa parte de conhecimento com agilidade, com a tecnologia da informação aplicada ao negócio, é o que a gente acredita como o tripé de sucesso. O Jaime é fundador da Neoway, uma multinacional do polo de tecnologia especializada em Big Data para negócios. A empresa tem sede em Florianópolis e filiais em São Paulo e Nova York. Já temos clientes lá, que é uma coisa muito boa. Estamos conseguindo sucesso em bancos de primeiríssima linha lá, que é o nosso alvo. Então acho que é o caminho que a Neoway está seguindo aí. A Neoway promoveu nos dias 10 e 11 de março, em Florianópolis, o Data Driven Brasil, o maior evento de Big Data já realizado no país. O encontro reuniu líderes empresariais e palestrantes de referência mundial. Foram apresentados cases de grandes empresas que lideram a transformação pelo uso de Big Data. A gente começou ali com o Eric Siegel. O Eric Siegel é americano, ele é um dos papas do tal do Predictive Analytics, das análises preditivas, e nós estamos tendo pessoas qualificadas como o próprio Walter Longo, vai fazer a própria palestra, a próxima palestra, a Paula Belizia, presidente da Microsoft, o Gustavo Loyola, importante também citar, nós temos uma parceria com a Tendências exatamente para agregar mais dados para a Tendência. Estamos lançando hoje um novo indicador, junto com a Tendências, vai ser Tendências e Neoway. Tá? Nós temos aí o papa da nossa área de agribusiness, que é o Plínio Nastari, que é a pessoa que mais entende desse tema no Brasil, e mais o Bob, que vem falar de um tema super legal do Grupo África, tá? Que é exatamente como é que essas agências de comunicação, como é que nós estamos nos comunicando agora nesse mundo digital, né? Então acho que é uma revolução bem legal com super palestrantes aí. Sou muito sortudo por ter a oportunidade de palestrar aqui no Data Driven Brasil, que também pode ser Data Driven Business, certo? Esse evento, que é produzido e organizado pela Neoway, que visivelmente é uma das líderes nesse mercado no Brasil, traz essa tecnologia para diferentes setores. E por terem me contratado para palestrar no evento, estão deixando claro que vão entrar com tudo no mundo das predições. Então, Big Data seria mais um termo principal do tipo: vamos fazer algo inteligente com os dados? Tem que haver algo utilizável e de muito valor que podemos fazer com esses dados. Bem, análises preditivas
está embaixo do Big Data, que é fazer algo específico através do aprendizado com os dados para fazer predições. E essas predições informar, direcionar e otimizar diretamente a todos, clientes corporativos, consumidores e pacientes. Todas aquelas milhões de decisões operacionais são otimizadas por pessoas ou empresas através de predições. Assim, realmente, é onde e como se aplica Big Data no dia a dia. E a minha especialidade é a área de análises preditivas. A proposta do evento é fortalecer o Big Data no Brasil, o acesso a mercados, o aumento da produtividade, além de fomentar a importância estratégica do setor de tecnologia para os negócios. Eu diria até mais que o evento e o Big Data respira presente e futuro, né? A gente tem que imaginar que o mundo mudou, as relações comerciais mudaram, as relações humanas mudaram, a forma de fazer, conceber negócio mudou. Então eu acho que tudo isso que a ANEL está podendo trazer para cá está demonstrando isso e que a gente precisa estar inserido nesse contexto para poder perpetuar o nosso negócio, para poder abrir os olhos e fazer diferente. Nós temos dentro da Federação das Indústrias um observatório de inteligência industrial e o observatório trabalha basicamente com dados, trazendo para as indústrias de que se ela toma decisão a partir de informações qualificadas, ela consegue antecipar riscos, consegue faturar mais, consegue sair na frente das outras, consegue exportar mais, ou seja, a análise de dados hoje é falar de continuidade de negócio, é falar de sucesso de empresa. O que nós fazemos? Fazemos cobrança de crédito. Hoje, basicamente, o nosso setor, nosso mercado, ele se limita muito à cobrança através de call centers. Só que muito por conta da tendência global, ninguém quer mais falar com ninguém do outro lado da linha. As pessoas estão usando multicanais. Isso já é o início de transformações, onde as pessoas passam a fazer suas negociações através de aplicativos, através de portais de negociação, SMS, e-mails, até WhatsApp. O que a gente está por trás disso tudo são dados, como você muito bem disse. E quanto mais dados a gente tem, mais a gente enxerga, mais a gente é novo, mais a gente é diferente, mais a gente passa a ser reconhecido como empreendedores. E eu costumo falar para o meu time, os ousados têm histórias para contar, né? Aos outros resta apenas admirá-las. E coragem para inovar, agora na verdade não é mais o diferencial, é uma questão de existência, né? O que a gente fez, a gente juntou esses mundos de vários dados, é um pool enorme de informação e a gente filtrou eles para que faça sentido para nós. A gente segmentou eles e falou, olha, eu vou focar nesse aqui porque está tendo um crescimento, nessa região o concessionário tem menos rentabilidade, então eu vou atuar lá porque aí tenho necessidade de tomar uma ação. E além de tudo isso, a gente está tentando conectar a inteligência artificial, trazendo os indicadores do futuro. Então, basicamente, você completa, né, o ciclo de um mundo de uma venda de caminhão, colocando, sei lá, desde o PIB até quanto soja a gente vai produzir esse ano, quando vai ser exportado, qual é o preço, cana-de-açúcar, construção, mineração, tudo que impacta, você coloca dentro e aí nem precisa se esforçar para entender os dados, porque as tecnologias que existem hoje faz isso para você. Isso talvez 5 anos atrás era impossível, mas hoje a tecnologia te dá toda a informação estruturada e a análise dele vem junto, que é a melhor coisa, eu acho. O Big Data permite monitorar, em tempo real, quais os produtos e serviços mais vendidos em uma determinada região e, com isso, direcionar as vendas. Além de monitorar tendências de mercado, é possível identificar o comportamento dos consumidores, seu poder de compras e suas expectativas. Mas mais importante do que um banco de dados é a gente entender que existe por trás disso um banco de fatos. Ou seja, a gente tem que entender que pessoas não são, pessoas estão. E que se eu sou Walter Longo, formado em administração, com pós-graduação em tal lugar, com tal idade, isso tudo é interessante, importante, mas não é suficiente. Eu preciso saber daquela pessoa se ele está começando um regime, se ele adotou um cachorro, se ele casou, separou, ou seja, os fatos é que determinam
as necessidades das pessoas. Foi no dia que eu fui promovido e que eu mudei de casa que novas necessidades de consumo surgiram para mim e de informação. Então, a base inteira do nosso negócio está baseado em dados, evidentemente, mas ele é constantemente alimentado com fatos. A gente acompanha a vida dessas pessoas e em cima desses fatos que vão ocorrendo, a gente vai fazendo ofertas cada vez mais sincrônicas com a vida da pessoa. Portanto, mais do que especificidade, o banco de dados precisa ter sincronicidade com os fatos e a vida da própria pessoa. O americano Eric Siegel, autor do livro Análise Preditiva, o poder de prever quem vai clicar, comprar, mentir ou morrer, falou sobre a importância da tomada de decisões baseada em dados. Bem, existe um enorme movimento internacional direcionando empresas a tomarem decisões utilizando dados. E uma das coisas mais importantes e empolgantes é que dados são preditivos. E predições são a melhor maneira de otimizar qualquer tipo de processo em um negócio, incluindo marketing direcionado, investigações de fraude, análises de crédito ou qualquer tipo de operações como essas. É um elemento crucial para manter vantagem competitiva no mundo dos negócios, onde todos os seus competidores estão começando a tomar decisões baseando-se em dados. A relação de uma empresa com o mercado não é uma relação business to business, mas é uma relação de empresa com indivíduos. Ou seja, a gente tem que entender que do lado do mercado não é uma massa disforme, e sim indivíduos com quem a gente tem uma relação individual. Por isso, a Abril, desde que começou, sempre investiu muito em dados, em segmentação, em relationship marketing, ou seja, sempre entendeu que a relação individual, perene e de alguma maneira bastante frequente é o que traz a fidelização do cliente. Recentemente, o Grupo Abril e a Neoway firmaram parceria para a formação do maior serviço de Big Data do Brasil. Nós acabamos de fazer a parceria com a Abril, estamos recebendo todo o Data Lake da Abril para, junto com a Neoway, montar um produto para o nosso cliente, com a Data Agro, que está lá do outro lado, todas as informações de agribusiness e tudo isso com a parceria com o nosso super parceiro Microsoft, rodando na cloud da Microsoft, integrado já com a plataforma de Power BI, de Dynamics, com toda essa estruturação. Então essa é a nossa evolução. Esse volume enorme de assinantes que nós tivemos ao longo de todos esses anos e mais uma enorme quantidade de outras ações que a Abril realizou, fez com que a gente tivesse agora um volume de 40 milhões de nomes, ou vamos chamar de indivíduos, com quem a gente se relaciona periodicamente. Mais recentemente, o mundo digital nos trouxe um volume ainda maior de relações. Basta dizer que no site da Veja mensalmente entram 23 milhões de unique visitors, né? Então, toda essa massa gigantesca de pessoas, a gente tem uma preocupação em gerir com essa visão individual. A comunicação fez parte da programação do evento. No Data Driven Brasil, foram discutidos temas como mídia e desempenho, evolução da mídia e tendências do setor. A comunicação, de verdade, está mudando os meios, sem dúvida, os meios se multiplicaram e está dando poder ao consumidor. Quando a gente vê as redes sociais, quando a gente vê todos os streamings, todas as possibilidades que tem hoje, seja de leitura, seja de visual, seja de interatividade, a gente sempre diz, hoje o poder não está em quem está emanando a mensagem, e sim de quem está recebendo. Ou seja, quem está recebendo é que tem o poder de dizer, eu quero isso ou quero aquilo. E aí o processo de atratividade é que mudou. Como que eu vou conquistar esse consumidor para ele querer desejar o meu conteúdo ou o meu produto? E dentro dessa ótica, naturalmente tem muitas escolas, muitas diferenças, mas eu ainda acredito que a criatividade, que a capacidade de sedução do ser humano, que isso não mudou, ela vai perpetuar. A gente vai ter que usar tecnologia para estar mais próximo, a gente vai ter que usar novos métodos, mas a criatividade está acima de tudo. So it's
Mesmo antes da internet, direcionar suas campanhas de marketing para quem recebe propagandas pelos correios, por exemplo, seria determinado pelo fato de quem teria a maior probabilidade de responder a essas propagandas, quais transações teriam a maior probabilidade de ser fraudulenta e quais indivíduos teriam a probabilidade de ter um risco de crédito bom ou ruim. Todas essas decisões voltadas a pessoas para qualquer tipo de aplicação. Mas os setores que mais utilizam são financeiro, comércio, governo e saúde, seguidos por manufatura e outras áreas. Todos os campos da atividade econômica podem se beneficiar com as ferramentas analíticas. E uma das mais promissoras mudanças de cenário com o uso dessa tecnologia foi o agronegócio. É a agricultura digital que permite a introdução de práticas de sustentabilidade modernas, que visam atender não só os anseios do consumidor, mas também a longevidade da prática agrícola. Vamos lembrar, a Mesopotâmia é onde surgiu a agricultura, não é? O crescente fértil virou um deserto, não é? Lá o Iraque, aqueles dois rios, Tigre e Eufrates. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Eles acabaram salinizando toda aquela área com práticas, infelizmente, inadequadas. Com o conhecimento, com a informação, com a agricultura digital, você pode controlar isso tudo, usando menos herbicida, menos pesticida, menos adubo químico, aumentando a produtividade. Então, onde é que está a agricultura hoje do mundo? Nos Estados Unidos, na Europa, na China, que são as grandes potências no Brasil, agrícolas do mundo. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, 0,7% da população da força de trabalho é ocupada com agricultura. Eles são os maiores produtores de soja, de milho, 0,7%. Aí você vai para Moçambique, 80%. Você vai para qualquer outro país da África, entre 60% e 85%. E eles não são grandes produtores agrícolas. Então, a agricultura moderna, a agricultura sustentável, é a agricultura do conhecimento. É a agricultura que usa dados, que usa a informação para produzir corretamente, de forma econômica, de forma longeva. Empresas daqui para frente não vão morrer apenas por fazer coisa errada, elas vão morrer também por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Portanto, depende da gente entender que nós entramos na era da efemeridade. E na era da efemeridade, nós temos que atuar de maneira efêmera para continuar perene. Se nós atuarmos de maneira perene, nós vamos ficar efêmeros. Ou seja, daqui para frente nós vamos ter que mexer em time que está ganhando. E isso é muito difícil para a gestão. A mudança é contraintuitiva, as pessoas reagem muito à mudança, reagem muito à inovação. Então, cabe ao gestor de qualquer organização, mas principalmente da área de mídia, entender que daqui para frente nós vamos ter que mudar sempre e que, portanto, neste momento eu posso te dizer o que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a 6 meses. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, mas eu estarei fazendo tudo aquilo que é necessário para acompanhar essa mudança. A gente tem que criar na empresa um espírito de mudança constante e permanente, um espírito de atuação efêmera, onde a gente deixa de ser tático a longo prazo e passa a ser estratégico a curto prazo. Muita gente acha que você normalmente associa estratégia a longo prazo e tática a curto prazo, né? Mas não é verdade. Dá para a gente ser estratégico a curto prazo. Essa é a nova tônica da gestão nas organizações, principalmente na área de mídia, que está passando por uma mudança, por uma alteração de modelo de negócio como nunca ocorreu em relação da mesma dimensão nos últimos 100 anos. Esses eventos que falam de tratamento de dados ou explosões de dados, nada mais é do que você analisar as informações, analisar os dados, transformar em informações essas que podem te permitir a ter operações mais assertivas, bem geridas, minimizando erros e ganho de capital. Então, o Data Driven Business, nosso primeiro DDB, ano que vem a gente vai fazer o segundo, já está convidado, 2018, com uma expansão a mais. Hoje nós temos aqui cerca de 350 clientes e parceiros, então
Vocês viram ali, tem a Mercedes-Benz, tem Recover, tem o Santander, tem o Itaú, nós temos empresa de telecomunicações como a Telefônica, Porto Belo está aqui conosco. Bom, eu vou até ficar envergonhado que não vou conseguir citar todos os nossos clientes e parceiros aí, mas empresas de primeiríssima linha, não só brasileiras, mas como mundiais. Estou falando de Unilever, de Nestlé, de Mondelez, de Ambev, né? E acho que a ideia é agregar cada vez mais. E puxando a sardinha para o manezinho aí do lado da ilha, trazendo para Floripa, que vai ser o nosso Silicon Valley brasileiro. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê semana que vem em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!